meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Coisa boa. Olha, não tem coisa melhor nesse programa do que você receber quem você quer. E eu diria a você que é 99,999%, ou seja, 100%, você recebe quem você quer, quem você gosta, gente boa, gente que pode passar para você informações úteis, coisas importantes, discutir temas bons, né? Aí quando eu penso em advogado e penso em criminalista, vem logo um nome à cabeça e está lá no final da lista, porque é W. O Elton Roberto. Como vai, o Elton? Meu amigo, mais uma vez, um prazer enorme estar com você. Um prazer enorme. O prazer é meu, cada vez maior, sempre. E aqui à disposição. Toda vez que você não chama, você convoca. E quando é convocado pelo Geraldo, a gente tem que aparecer. Larga tudo, né, e aparece com todo o prazer do mundo. Não é tem que, mas me dá um prazer tão grande saber que os nossos convites são bem aceitos. E falar com as pessoas que lhe acompanham já há muitos anos. Não é? Pessoas todas gabaritadas, pessoas inteligentes, né, que gostam do programa bom, um papo agradável e com conteúdo, isso que é mais importante. O mais importante realmente é isso, são os convidados que a gente traz, porque tem sempre um conteúdo interessante para mandar para aí, não é? Eu vou começar com você hoje de uma maneira diferente. Certo. Eu quero começar, em vez de conversar com o criminalista, com os problemas focais daqui e agora, eu quero começar com os problemas de um modo geral, porque o Brasil está atravessando uma fase que, pelo amor de Deus, é uma fase terrível. Nós estamos voltando ao século XV, Ao século XV. Você não sabe mais o que foi crime cível, o que é crime, o que deixa de ser. Como é que você analisa a situação desses personagens da história do Brasil que estão sendo criminalizados, estão sendo presos, estão sendo condenados, desde o tempo do mensalão até agora? Como é que você analisa isso? Veja só, primeiro a gente precisa fazer... Que tipo de réu é esse? Precisa fazer um aporte histórico de tudo isso, né? Pela primeira vez em décadas, né? De tantas outras décadas, nós tivemos um tipo de camada social tendo acesso aos bens de consumo. Exatamente. Né? E, infelizmente, eu digo isso infelizmente porque... quando você entrega ou você possibilita que essa camada tenha... chegou nosso quinto. Olha aí, mas é o grande Gil trazendo, Gil, né? Obrigado, grande Gil. Voltarei sempre, viu, Gil? Quando a gente tem essas pessoas tendo acesso a esses bens de consumo sem saber de que maneira isso aconteceu, né? Isso gerou uma sensação de quase que, para eles, de uma independência total. É verdade. E aí, sem você fazer um marco ideológico de como isso chegou até lá, você então tem uma camada social que ascendeu e agora está descendo ao lugar que era antes, ao patamar anterior. Perfeito. Né? Porque hoje você tem já um empobrecimento da população brasileira a passos largos. Você pode ver aí, o salário mínimo, ao invés de aumentar, vai diminuir. Né? Um empobrecimento cada vez maior. Você tem novamente o fosso que nós já tínhamos esgotado, que era o fosso dos miseráveis, voltando a sermos miseráveis. E uma coisa pior agora, né? Nós temos uma ideia de que isso está acontecendo por conta de uma cantiga antiga chamada corrupção. Exatamente. Né? Que é um pano de fundo interessantíssimo. Até porque se eu perguntar para você aí, telespectador que está em casa, você é a favor da corrupção? Ninguém vai ser a favor da corrupção, Geraldo. Mas lógico que esse pano de fundo ele é oportuno, né? E acabou criando, por exemplo, pessoas e personagens, né, medievais. Que entendem, por exemplo, que política de governo, política de Estado é você prender estuprador, ou é você queimar, matar bandido. Então, assim, essas coisas começaram a serem deturpadas. E eles deixaram de ser bandidos, entre aspas. Pois é. Então, assim, é uma falsa moralidade e uma hipocrisia muito grande, de sorte que a gente começa a se preocupar, que eu estava dizendo isso para você em off, que nós vamos demorar pelo menos uma década e meia para se livrar desse ranço que nós criamos, que o brasileiro criou, né? Dessa moralidade um tanto quanto equivocada, de uma tentativa de se trazer padrões morais que já estão obsoletos, como se fossem ressuscitando valores. Né? E, na verdade, nós não estamos ressuscitando valor nenhum, nós estamos voltando à Idade Média. Esse é o grande problema. Voltando à Idade Média no que diz respeito às ações, certo? Mas eu pergunto a você, as outras ações, aquelas que estão tentando minimizar esse processo que vive o Brasil, como é que você analisa? Elas estão corretas? Como é que estão essas brigas entre judiciário, legislativo e por aí vai? O grande problema é que quando eu falo sobre o judiciário, chega meio arrepio.
Porque os três poderes, de uma certa forma, se encastelaram dentro de si próprios. Exatamente. Certo? E começaram a buscar privilégios para si. Perfeito. Então, a título de vender para a população que estariam fazendo justiça, então, por exemplo, o Poder Legislativo, nós temos os deputados, os senadores, com férias de 90 dias. Isso é um absurdo, né? Acho que nem estudante hoje de primeiro grau tem férias de 90 dias. O Poder Judiciário, com seus juízes e promotores, também com férias de 60 dias e mais os recessos. Exatamente. Que você somar, dá quase 100 dias sem trabalhar. Exatamente. Né? Aí você tem a criação de vários canais de distribuição de renda dentro deles mesmos, ou seja, Bolsa Paletó, Bolsa isso, Bolsa Moradia, Bolsa aquilo outro, que acabam inflacionando, né, o orçamento. É verdade. E fazendo com que esses poderes fiquem praticamente sendo os únicos poderes que devam receber a maior fatia do bolo. As benesses. Esse é o grande problema. E aí ficam com aquela cantiga antiga, né, de educação, de saúde. A questão da moradia, a habitação, ela saiu da tônica porque o programa Minha Casa e Minha Vida acabou fazendo com que esse fosso habitacional fosse diminuído e diminuído bastante. Mas a cantiga agora qual é? Segurança pública. Perfeitamente. E assim, não estou dizendo, e quando eu digo isso com muita tranquilidade, porque como cientista que sou, estudo isso diuturnamente. Verdade. Né? Nós somos uma população de 203 milhões, 205 milhões de brasileiros atualmente. Desses 205 milhões, nós temos menos de 0,8% de pessoas que são envolvidas em crime. Então, praticamente 0,8% colocam o medo em 99,2% da população. O que é um absurdo. E que se cria uma ideia de criminalidade incontrolável para que possamos dar vazão a esse tipo de gente que vem com discurso retrógrado para poder dar espaço para eles. Muito bem. Agora, esses 0,8%, qual é a solução, então, para eles? Já que eles são encastelados de uma maneira tal que conseguem dominar. A política de segurança pública ela é uma política que não é só, que envolve só a área criminal. Ela tem que ter um diálogo, ela tem que dialogar com outras áreas do conhecimento. Claro, claro. Assistência social, emprego e renda, educação, saúde, assistência social, todo esse contexto. E ainda assim, eu quero dizer bem claro para todos vocês, ainda que nós vivêssemos num estado perfeito, onde tudo funcionasse a mil maravilhas, nós ainda não conseguiríamos ainda teríamos eliminar problema de ordem criminógena. Por quê? Exatamente. Porque a conduta criminosa, ela é imanente, ela é inerente ao ser humano. Perfeitamente. Né? Então, assim, você tem países hoje como a Noruega, que controla a criminalidade de maneira quase que absoluta, mas você não tem pessoas que cometem crimes na Noruega. Né? Você tem esse debate agora, que para mim é um debate tanto quanto equivocado, que se fala sobre o armamento civil, ou seja, as pessoas... Estupidez. Todo mundo tem direito a ter uma arma. Estupidez. Olha, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de argumento. O americano está mostrando. O americano está mostrando que tipo de gente nós podemos ter. Exatamente. Então, assim, são esses discursos medievais que estão me preocupando. Muito bem. Né? E as políticas públicas, cada vez em menor escala, porque você tem, por exemplo, o envolvimento dos setores organizados, institucionalizados na sociedade, que acabam tendo aí vem a história da corrupção, o desvio da verba e tudo mais, e acaba gerando para a população aquela ideia, nada funciona, todo mundo é corrupto, então vamos acabar com o Estado. Exato. Só que acabar com o Estado é acabar praticamente com toda a ideia de bem-estar social. Então, assim, para mim, é uma coisa que me assusta e nós vamos demorar uma década e meia para sair desse fosso, desse abismo que nós conseguimos entrar sozinhos, que nós estamos sozinhos. Né? Porque até 2013, veja só, se vocês têm boa memória, até junho de 2013, quando começaram aquelas jornadas absurdas lá em São Paulo, né, que não era só pelos 20 centavos, onde nós negamos, o brasileiro negou duas coisas que todo o mundo quer ter, que é a Copa do Mundo e as Olimpíadas. É verdade. Né? Por conta de dizer, por exemplo, que estava havendo e estaria havendo desvio de verba pública na construção dos bens que estavam sendo construídos para a Copa do Mundo. Mas para isso para isso nós temos órgãos de controle, nós temos o Ministério Público, nós temos Polícia Federal, nós temos todos os órgãos de controle. Então não precisava você negar aquilo que era essencial para que o brasileiro pudesse alcançar um patamar diferenciado, que é o patamar, por exemplo, de estarmos dentre as 10 economias do mundo. E isso nós negamos. E hoje nós entramos num fosso absurdo e que ninguém tem como sair mais. Até porque, infelizmente, né, nós não temos partidos políticos devidamente marcados por uma ideologia clara. É outro grande problema. Nós temos, na verdade, partidos políticos que são
oportunistas no seu pragmatismo de alianças, porque Exatamente. acabou se fazendo a ideia de que as alianças é que devem vencer as eleições, ou seja, vão vencer a qualquer custo, e ponto final. E ponto final. Que se dane a nossa ideologia, que se dane o nosso programa, que se dane aquilo que a gente está, na verdade, construindo como opção Na para a verdade, sociedade. na tua cabeça, há quantos anos não existe um partido com ideologia perfeita aqui? Há quantos anos? Acho que há muito tempo. Muitas décadas. Muitas décadas. Não é verdade? Veja bem, o próprio PT, de onde eu fui filiado, não sou mais, por conta exatamente de uma aliança que eu achei que era equivocada, e não sou obrigado a ficar num partido onde faz uma aliança que, para mim, não me contempla, né, que é a aliança com o PMDB. E não é, veja bem, eu não tenho nada contra o governador Renan Filho, não tenho nada contra o senador Renan Calheiros, mas eu não entendo como que um partido político como o PT, que levou um golpe do PMDB, se alia novamente com o próprio PMDB. É como aquela história, você ser traído pela sua esposa e não é que você não perdoe, o perdão é cristão, eu acredito que a gente possa perdoar, mas você praticar o mesmo erro, dizer que não, eu vou me aliar a quem me traiu novamente, para poder dizer, olha, isso aí é questão meramente política partidária, de aliança pragmática, então para mim não contempla. Então eu acreditava que o PT ainda era um partido ideologicamente forte quando se estruturou dentro de uma categoria dos trabalhadores. Então foi essa a minha ideia, e hoje nós não temos hoje partidos que tem uma ideologia marcada, por exemplo, alguma coisa. Aliás, nós temos 34 partidos, como é que você vai marcar ideologia? E que todos eles se fundem em alianças pragmáticas. E não programáticas. Esse é o grande problema. Absolutamente pragmáticas. Você está coberto de razão. Eu adorei essa análise do primeiro bloco. Posso ir ao segundo? Vamos embora. Então vamos depois dos comerciais. Ok. Lembrando a vocês que, olha, agora ali no Sam's Club, no estacionamento do Sam's Club, tem uma exposição que não é uma exposição, é uma loja de automóvel, de venda de automóveis, sobretudo seminovos, que é a Sancar Veículos. Pela primeira vez, uma empresa de venda de veículos se coloca no estacionamento de um shopping ou de um supermercado. Já aconteceu fazer assim uma feirazinha, uma coisa assim, mas ficar como loja, como tudo, vendendo bem e dando a você possibilidades de juros menores, de financiamentos, de tudo, está lá a Sancar Veículos, logo que você entra no Sam's Club, não tem erro. Não tem erro mesmo. Então, vai lá, vai conhecer o pessoal, vai ver quais são as ofertas, porque as ofertas são muito boas. Vale a pena, ok? O Lyre Steel Frame, a melhor maneira de você construir hoje, não só para o serviço público como privado, que é a estrutura de metal leve. 50% a menos no tempo e 10% a menos no custo. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E quando se trata do serviço público, principalmente para UPAs, verba do Ministério da Saúde e financiamento da Caixa Econômica. Procura aí o nosso querido engenheiro Eurico Tenório e conversa com ele sobre esse assunto. Ao Gás Conforto, a loja que não vende nada, mas ensina você para que serve o gás. Lá no Passeio Estela Maris. Vai lá aprender tudo sobre o gás encanado. Ecoprime, na Deputado Zelage, logo depois do Palato, lavando seu carro com meio litro de água e te entrega o carro novinho em folha. Buffet Taça de Cristal, meu parceiro no Almoçando com a Notícia, agora com a Comedoria, que é um restaurante, em frente, na Menino Marcelo, em frente à entrada do Ecopark. Vale a pena você conhecer, ok? A divisão do bate-papo entre Bodega do Sertão e Filé do Zezé, 15 dias num, no outro, 15 dias no outro, é por aí que dá, né? E agora também a imprensa oficial Graciliano Ramos, que eu queria explicar a você, que não é uma gráfica comum, ela é uma empresa de economia mista, certo? Que tanto faz para o seu maior cliente, que é o próprio governo, os trabalhos todos, inclusive o Diário Oficial, como ela trabalha para o setor privado e fazendo coisas de altíssima qualidade, como a edição de livros. Eu já editei um livro lá, inclusive. E vou para outro, vem um outro aí e a gente vai. A coisa é fantástica e funciona mesmo com altíssima qualidade. Não deixa nada a dever a nenhuma gráfica, não deixa mesmo. Voltamos já.
Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje com esse incrível advogado criminalista, o Elton Roberto, que tem uma qualidade que para mim é a melhor de todas. É meu amigo. Isso é muito bom. Não, e na amizade é o que vale, né? Não é o que vale? Na verdade, a amizade é o que vale. Vale muito mais do que conta e banco. Muito mais de verdade. Mas o Elton, graças a Deus não estou precisando dos seus serviços, mas tudo bem. Eu disse isso a um amigo meu outro dia, ele disse, olha, se você precisar de mim, fica à vontade. Eu disse pra ele também, quando você precisar de mim, fica à vontade. Embora desejo a você que nunca precise. É verdade. Mas isso não quer dizer nada não, porque você às vezes sabe de alguém que precisa. Sim, né? não, mas nós e ajudar os outros faz muito bem. Estamos sempre à disposição. Não, e ajudar os outros faz muito bem, não não tenho faz? dúvida, não tenho dúvida. Eu acho que faz, sabe? O cara só pensar em amealhar, não é por aí, não é? Alguma. Agora vamos para o crime comum. Certo. Vamos voltar, vamos para o estado de Alagoas, que me parece que começa a melhorar o serviço de segurança. Eu não sei. Qual é a sua análise? Veja só, na verdade, se nós pensarmos bem o que aconteceu nos últimos 2 anos ou 3 anos em Alagoas para efeito de melhoria de segurança pública, né, vai ver uma presença maciça da polícia, do Estado, do aparato repressor. Perfeito. Certo? Mas, veja bem, no tocante aos índices sociais, nós continuamos ainda muito aquém. E isso não me agrada quando você diz assim, diminuímos o número de homicídios. Mas como? De que forma que esse número foi diminuído? Muito bem. Por quê e qual foi a causa? Qual foi o combate efetivo que se deu em relação à diminuição? Qual é o planejamento né, estratégico para se diminuir, por exemplo, a questão da criminalidade? E eu não quero fazer nenhuma crítica vazia, mas eu não estou convencido, pelo menos até agora, que haja um planejamento estratégico no tocante à segurança pública. Certo. Até pelo menos o governador não nos apresentou, né? A Secretaria de Segurança Pública também não nos apresentou um planejamento, qual seria a estratégia para efetivamente diminuir e o que aconteceu para essa diminuição, para nós sairmos. Porque, veja, não foi uma diminuição também tão sensível assim. Não. Nós saímos do primeiro para o terceiro lugar, né? Em violência, somos ainda um dos lugares mais violentos para se viver no Nordeste, somos uma das capitais que mais mata jovens negros no Nordeste. É verdade. Isso é uma coisa que precisa ser dita, né? Mas, como eu disse, eu também não gosto de ficar trabalhando na política do caos. A gente, quando tem uma diminuição significativa, qualquer que seja ela, nós temos que parabenizar. É verdade. Sempre, eu digo isso sempre. Né? Agora, nós não podemos escamotear ou pelo menos fazer uma falsa ilusão de que a segurança está bem, obrigado. Agora me diga uma coisa, vamos falar do advogado. Certo. O advogado Elton, que é conhecidíssimo como advogado criminalista e que enfrenta os promotores. De um modo geral, enfrenta os promotores, não é isso? É isso mesmo. Que é uma briga danada no bom sentido. No bom sentido, sempre no bom sentido. Não, no bom sentido, sem dúvida alguma. Quem está ganhando a briga, hein? Como é que estão as coisas? Olha, esse ano aí a gente 2017, tem que falar de institucional. Esse ano de 2017 eu posso dizer que eu levei vantagem. Você levou vantagem, né? Eu levei vantagem. Eu posso dizer que assim, eu fui se nós colocarmos em termos de futebolístico, eu fui o CSA da história. Ganhei o campeonato. Já é alguma coisa. Então assim, a gente acabou levando bastante vantagem, até porque nosso trabalho é um trabalho que tem muita estratégia, tem muita dedicação, tem muita paixão.
E por vezes, eu quero dizer isso, por vezes o Ministério Público, lógico, aqui não é uma crítica à instituição, claro, mas é uma crítica à cultura do denuncismo sem provas. Muito tá? bem. Então, assim, nós tivemos muitos processos onde a denúncia ela era vazia e carente de provas. E isso repercute dentro da seara processual. Quando o Ministério Público faz uma denúncia confiando exclusivamente no inquérito policial mal feito, o resultado do processo com certeza será absolvição do então nós acusado. vamos chegar naquilo que eu queria, que é exatamente a questão do inquérito policial, que tanto atrapalha a promotoria como atrapalha a defesa. Não tenha porque dúvida. nós temos um sistema ainda arcaico, né? Ainda arcaico. O inquérito policial é bem arcaico. Ele ainda é um sistema de investigação dos idos de 1940. Exatamente. Né? Então não foi modernizado. Não, olha, são pouquíssimos países que utilizam um sistema inquisitório na parte do inquérito policial como o nosso. Né? Nós temos agora uma reforma do Código de Processo Penal que está desde 2008, Geraldo, desde 2008 parada, né? Ou seja, quase 10 anos uma reforma parada. E, enquanto isso, as coisas ainda claudicando no tocante à investigação criminal. Esse é o grande problema. Por exemplo, se fala hoje que nós vamos ter finalmente um IML para valer. E vamos ter uma... Para você ver, né? Você falar em segurança pública e dizer agora vamos ter um IML, quer dizer... Como é que você faz investigação criminal sem um instituto devidamente aparato? Como você pode falar em investigação criminal sem você ter um instituto de criminalística científico? Então você não consegue falar sobre isso, né? Não adianta a gente ficar, diminuímos 0,8% de homicídio. Por isso que eu disse, com que planejamento? Bom, né? Então eu pergunto a você, a facilidade com que se pratica homicídio nesse país, não estou nem falando aqui em Alagoas, nesse país, não, de modo geral. Você vê o absurdo de batalha, aconteceu em batalha. Exatamente, estou sabendo né? agora. Mataram o vereador Neguinho Boiadeiro, a família Boiadeiro se reuniu, matou um da família Dantas e está lá. E acabou, uma carnificina de um lado para o outro, sem que o Estado participe disso. Então, assim, cadê o Estado numa hora dessa? Entenderam o que eu estou dizendo? Cadê o Estado numa hora dessa? Agora, também fica a pergunta, como é que o Estado intervém numa hora essa? Mas tem que intervir, né? Tem que intervir, mas como? Não, pego de surpresa numa dessas? Mas é que tá, por isso estou dizendo. Qual é o grande problema que nós temos em Alagoas? O policiamento, ele vai muito bem obrigado, entre aspas, na capital. Claro. Vá para o interior. Sim, é diferente. Muito diferente. Nós sabemos, não tem nem delegado. Você tem uma população que é refém de qualquer tipo de ação. Exatamente. Se o crime organizado se mudar para o interior do Estado, ele vai deitar e rolar. Vai deitar e rolar com facilidade. Porque é outra seara. Porque você não tem o mesmo toque, o mesmo aparato, o mesmo organismo, o mesmo organograma de segurança que nós temos aqui. Mas veja bem, então seria um retrocesso também, porque antigamente o crime aqui era um crime organizado e era de interior. Ele era um crime de famílias políticas. Hoje não é mais? Culturalmente é. Ainda é. Culturalmente nós temos um Estado ainda arraigado em algumas famílias que se apoderam e criam o seu poder, né? Muitas delas através de condutas que são ilícitas, penalmente ilícitas, e muitas delas através do poder da força mesmo, né? E o Estado, infelizmente, de uma certa forma, claudica ou seja, falha nesse combate. Então, você tem um crime organizado ainda de que maneira amadora, porque nós não temos no estado de Alagoas ainda um crime organizado de maneira profissional, certo? Estamos aquela história, somos reféns de toda uma situação que Muito se bem. coloca. Agora, esta situação, se nós levarmos para o plano nacional, não é uma situação caótica que se instalou no Brasil por falta de educação, de assistência social, de um monte de coisas de base que esse Brasil não deu à população? Dizendo, na verdade, um país como o nosso, né, que é um continente, um continente, claro, né, de 203 milhões de brasileiros, 205 milhões de brasileiros, cuja assistência social ela sempre foi negada, perfeitamente, né, cuja educação ela sempre foi negada. Isso. Agora há pouquíssimo tempo que nós tivemos a construção de 18 universidades, tivemos a história do Pronatec e tudo mais, e ainda assim as pessoas criticando, porque veja só, Geraldo, eu sou professor e eu sei disso. A educação, para ela dar certo, ela tem que demorar uns 20 anos. Não tenho a menor dúvida. Não existe projeto. Agora começando. Não existe projeto educacional que seja tocado em menos de que 20 anos. Com certeza. Porque a formação de um ser humano, né,
para formar um profissional, um ser humano, ela vai demorar pelo menos 20 anos. Não tenha dúvida. Então não adianta a gente querer ser imediatista com a educação. E se começar agora? Sim, essa revolução educacional ela tem que acontecer e ela precisa gerar frutos. Então, por exemplo, você tem um país como o nosso, cujo universo de estudantes universitários, quando atinge agora o patamar de 3 milhões, o pessoal está comemorando. Quer dizer, nós temos quantos estudantes, né, para isso? Nós temos que ter muito mais. Estou falando da rede pública. Nós temos que ser um país universitário. Nós temos que ter 50 milhões de estudantes, né, universitários. Nós temos que ter vaga para esse pessoal todo. Nós temos que ter formando médicos, etc, etc, etc. Então, assim, quando se faz uma crítica a toda essa estrutura, eu não quero fazer uma crítica vazia para não ficar naquele denuncismo, nada que dá certo, não, nosso país não tem jeito. Não é isso. Lógico. É dizer, olha, se em estratégia educacional, projeto de educação, ele vai demorar 20 anos. Não adianta. Qualquer cidadão, qualquer político que vier com historinha de que resolve a problema da educação brasileira em 4 anos, ele na verdade, ele é mentiroso. O que a gente precisa é que alguém comece. E, assim, e outra coisa, que venha de base. Exatamente. Né? E que nós possamos acompanhar do início ao fim dessa formação, entendeu? O Elton, eu sou bem mais velho do que você, mas você ainda pegou isso, que eu tenho certeza que pegou. E eu não me canso de falar isso para os meus telespectadores, que é a educação básica que a gente tinha, que era totalmente diferente. Sim. A educação cívica, né? O hino nacional, a bandeira, os 4 poderes, a gente não sabe mais disso. Ninguém sabe mais disso. A gente precisaria, na verdade, reformular o critério educacional para ele da base até a universidade. Exatamente. E tudo isso dentro... E aí é uma coisa que eu defendo particularmente, né? Não é ser contra o ensino privado, mas eu acho que isso é dever do Estado. Do Estado. Ponto. É dever do Estado. E assim, sendo dever do Estado, deve o Estado fomentar a formação não só da base, mas com uma formação até a universidade. Perfeitamente. E a partir daí, a gente começar a ter uma esperança de novas pessoas, de uma nova sociedade, de um novo modelo, de um novo pacto social. É uma nova escola e uma nova forma escolha. De entender. Porque não adianta a gente ficar... Nós temos bolsões de... Como eu disse, a fome no Brasil tinha sido erradicada. É verdade. Já estamos voltando agora à fome novamente, né? Ou seja, a classe que havia ascendido a classe C está voltando à classe dos miseráveis. Tudo isso, e aí esse governo que se instalou, da maneira que se instalou, e nós sabemos de que forma ele se instalou, vendendo na mídia de que as reformas que ele está praticando são reformas necessárias para que a gente consiga ver futuro. Eu só estou vendo reformas que nós estamos voltando para um passado tenebroso, que é um passado onde nós vamos ter direitos dos trabalhadores praticamente jogados na lata do lixo, uma previdência social que vai se acabar, vamos ter que trabalhar até os 100 anos. Ainda bem que nós dois vamos viver até lá. Né? Até lá, não tem problema nenhum. E eu não vejo, como eu disse, se nós não mudarmos o rumo, em até 15 anos a gente vai estar vivendo nesse fosso. Esse é o Elton Roberto, que eu queria fazer um programa com ele hoje diferente e fiz. Obrigado, não entrei Geraldo. Naqueles detalhes do julgamento, disso e daquilo, do Poder Judiciário como tal, como deixa de estar. Não, nós hoje fomos para o macro. Isso e foi muito bom. Isso é bom. Foi? Eu agradeço. Assim, é uma oportunidade hoje, de poder falar do que a gente pensa, professor, né? É o professor. Com certeza. Muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço a todos que nos acompanharam. E dizendo que você não pede, você manda. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora, até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara agora. Ele mandou dizer que quer, ó, é ele que manda, então o encontro está marcado.